Shabbat Shalom. O Rebbe diz, você ouve? Ouvir é uma questão de decisão. Você pode ouvir ou não ouvir. Então é importante sabermos ouvir. E esse ouvir significa entrar por aqui, subir as nossas mentes e descer ao nosso coração. Ouvir por ouvir é entrar aqui e sair acolá. O Rebbe diz, você ouve? Hoje nós estamos no dia 23 de abril do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 22 de Nissan do ano 5782. Estamos hoje, até o pôr do sol, no 8º dia de Pessach e no 7º dia de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Uma contagem que nos ajuda a refinar a nossa vida espiritual, a nossa alma e também a nossa personalidade, o nosso caráter. O Rebbe diz, você ouve? E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, ele assim nos diz sobre a moralidade redefinida. Então, o nosso Rebbe assim diz. O necessário não é aceitação submissa de valores estabelecidos. O necessário é um comedimento resultante de uma consciência mais elevada, um senso do divino. Um sentimento de reverência pelo que existe dentro de outro ser humano e dentro das criaturas que consumimos. Uma consciência de algo mais elevado que nossa própria mente, de uma transcendência no interior do solo que pisamos, derivar uma noção de certo e errado. Dessa consciência é mais do que apenas uma meta para o futuro. É pão e água para a sobrevivência da humanidade agora mesmo. E o passo da humanidade para transpor o limite de um novo tempo, uma nova geração, uma nova era. Ou seja, o que o Rebbe está trazendo para nós aqui, em cada palavra, em cada frase, são muito elevadas, profundas e tem, de fato, muitos e muitos ensinamentos. Vamos procurar resumir, sermos objetivo e de forma simples, para podermos entender diretamente, objetivamente, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder desta geração, quer dizer para nós nesses dias atuais. O nosso Rebbe diz, o necessário não é a aceitação submissa de valores estabelecidos, ou seja, o que as nações estão estabelecendo como valores, você não pode aceitar simplesmente assim, de mão beijada, prato pronto, e simplesmente não analisar o que estão te oferecendo. Nem todo prato pronto é comida saudável. Então, é necessário um comedimento resultante de uma consciência mais elevada, um senso divino. Então, infelizmente, muitas e muitos valores, muitas leis e muitos valores que estão aí sendo apregoados entre as nações, nós precisamos realmente de um senso divino para analisar e não aceitar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com os seus preceitos e os seus mandamentos. Você precisa desse comedimento, essa consciência divina para poder analisar esses valores, entre aspas, que estão oferecendo às pessoas. Leis absurdas, valores, inversão de valores absurdos. E dessa forma, se você simplesmente aceitar por aceitar,
você acaba perdendo a consciência divina. E aí você perde a consciência de Deus e até mesmo quem você é. Continuando, o Rebbe diz, um sentimento de reverência pelo que existe dentro de outro ser humano é amar ao próximo como a si mesmo, é respeitar o próximo. Respeitar o próximo é aquele famoso ditado que se diz por aí, né? O teu direito, a tua liberdade termina onde começa o meu, né? Ou seja, amar o próximo como a si mesmo é nós realmente compreendermos essa realidade divina que dentro de cada pessoa há uma centelha divina. Então, ao respeitarmos o próximo, é porque nós estamos respeitando essa presença dessa centelha divina que há dentro de cada ser humano. E nesse aspecto aí, realmente, se nós executarmos isto, realmente muitos problemas, muitas animosidades e por aí afora serão resolvidas mais rapidamente. E realmente a nossa sociedade, o nosso mundo poderá se tornar melhor. Se todos nós fizermos cada um a sua parte dentro desse aspecto, então começa a mudar em nós, dentro da nossa família, com os nossos parentes, amigos, vizinhos, a nossa comunidade local, a nossa sociedade local, a nossa cidade, e assim vai se estendendo tranquilamente. E então podemos mudar realmente a face do mundo. Outra coisa que o Rebbe diz aqui, a consciência não somente daquilo que existe dentro do ser humano, a centelha divina, mas também nos fala da consciência de algo mais elevado, que nossa própria mente, de uma transcendência no interior, né, daquilo que nós consumimos. Por que que depois do dilúvio, Deus ele permitiu ao ser humano consumir carne? Mas ele não permitiu o consumo de carne, de qualquer animal. Então, quando nós vamos para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver lá que para o consumo humano, o que Deus de fato ele permitiu são exatamente o consumo de animais domésticos, que está dentro da questão bovino, dentro da questão da criação dos gados ovinos, né? E das aves, né? As aves que podem ser consumidas, que são caseiras, domésticas, né? Por exemplo, o frango, né? A galinha, né? Por assim dizer, né? Dentro desse aspecto aí. Então, por que que Deus permitiu isso? Assim como também dos peixes, os peixes que têm escamas, né, e barbatanas, né, que são aqueles peixes que eles não vivem no fundo dos rios e dos mares, eles vivem mais entre a superfície e a metade da contenção das águas. Eles não habitam lá nas profundezas, porque os peixes, os animais nesse porte aí, que estão mais nas profundezas, eles se alimentam do lixo que estão nas águas. Então, tudo que é de lixo, no sentido podre e etc. e tal, eles vão caindo e vão se colocando mais nas profundezas. Então, esses tipos de peixes, principalmente os que têm couro, né? Os peixes de couro, são aqueles que consumem exatamente esses lixos de diversos tipos aí que estão nas profundezas. E os peixes com escama e barbatana são aqueles que estão mais próximos à superfície. Então, por que todas essas questões Deus se preocupou em realmente permitir? Para que nós tenhamos consciência daquilo que há dentro das criaturas que consumimos, né? Tudo que foi criado, né, nos 4 reinos, o reino mineral, vegetal, animal e humano, todos esses 4 reinos contêm em si uma centelha divina. Por quê? Porque Deus, quando criou todas as coisas, ele criou pelo poder da sua palavra.
Então as coisas vieram a existir pelo poder da sua palavra. Então, pelo poder da sua palavra, cada coisa que existe, há uma centelha divina. Mas ao mesmo tempo, Deus ele veio trazer diretrizes para que aquilo que é saudável ao corpo humano, saudável aos órgãos vitais do ser humano, ele possa se alimentar de forma adequada. Então esses animais que Deus permitiu, depois do dilúvio, do ser humano se alimentar, são animais domésticos. Isso significa, são animais pacíficos, certo? E dentro de um nível mais elevado e mais profundo, sobre aquela questão, né, que muitas vezes as pessoas dizem por aí, né? Você é o que você come, ok? Beleza. Então é exatamente dentro desse aspecto aí que Deus permitiu o consumo de carne para o ser humano dos animais domésticos, que são animais pacíficos, certo? E obviamente tem outros critérios aí, que não é o momento agora, né? Dos animais que podem ser consumidos, né? Por exemplo, aí dentro do campo ovino e bovino, são os animais que têm os cascos fendidos e que ruminam, né? Então isso é uma característica. Então, dentro desse nível mais profundo, mais elevado de conhecimento, os nossos sábios falam que exatamente o consumo destas carnes, elas não vão alterar realmente a personalidade da pessoa, ou melhor, as suas emoções. Justamente por serem animais pacíficos, então não vai alterar de forma agressiva as suas emoções, enquanto que os outros tipos de animais, dentre eles animais selvagens, agressivos, etc, 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 né? Isso daí faz com que as emoções das pessoas sejam alteradas por causa dessa questão da essência que há dentro das criaturas, né? Animais domésticos e pacíficos vêm contribuir para sermos pacíficos, né? O consumo de carne de animais selvagens, agressivos e etc. e tal, ela ajuda realmente o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a inclinação agressiva, emoções descontroladas e etc. e tal. Então é dentro desse aspecto aí que fala sobre dentro das criaturas que consumimos, né? Então, uma consciência de algo mais elevado que nossa própria mente, de uma transcendência no interior do solo que pisamos. Então, a consciência aqui que fala é a consciência divina, a consciência de Deus. Você tem que ver isto, que a sua consciência é uma consciência divina e ela precisa continuamente estar conectado com Deus para manter a sua consciência divina, certo? Você está, dessa forma você fica conectado à sua fonte essencial, né? E sobre a questão do interior do solo que pisamos, né? Então, quando Deus criou todas as coisas, né? No princípio, em Bereshit, Gênesis, tudo era de fato perfeito. Então, realmente, nesta obra da criação, até Adão e Havá, Adão e Eva, né, desobedecerem a Deus e serem expulsos do paraíso, todo o solo existente era um solo sagrado, certo? Mas quando veio o pecado, então, esse solo sagrado, ele foi revestido de quelipote, de cascas. Então, o solo sagrado, sobre ele foi colocado cascas, né? São as diversas fases do solo que foram acrescentados nesse solo sagrado. Então, o solo real que está debaixo desse solo que pisamos, né, o solo sagrado, nós temos consciência disso, que é um solo sagrado por baixo disso daqui, né? E que quando Mashiach, o justo, verdadeiro e único Messias, se revelar para a redenção final, então todas as coisas serão saradas, os 4 reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino humano. E então o solo voltará a ser sagrado e todas as coisas voltarão a ser sagradas, né? Então, realmente nós temos não uma submissão
aos valores estabelecidos pelas nações e que são inversões de valores, na sua grande parte, infelizmente, não aceitarmos isso de forma passiva, né? Assim eles fizeram, assim eu me submeto e pronto. Aí você vai entrar na inversão de valores e você vai acabar perdendo a consciência divina de todas essas questões. Então, derivar uma noção de certo e errado dessa consciência é mais do que apenas uma meta para o futuro. O teu futuro, ele está sendo escrito agora. E se você fizer uma inversão de valores e submeter-se aos maus decretos, né, aos perversos valores que estão colocando aí diante da humanidade, invertendo todos os valores da criação, os valores divinos, então o seu futuro não será nada bom. Então o teu futuro está sendo escrito agora, você está escrevendo o teu futuro. Por isso você não pode permitir que tomem a sua consciência, que tomem a sua consciência divina, que tirem de você a centelha divina, a presença de Deus, certo? Você não pode permitir isso. Infelizmente, os perversos, eles têm feito leis perversas, inversões de valores, para que as pessoas percam a consciência divina. Você não pode se submeter a isso daí. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele dá uma receita simples. Ele diz assim: pão e água para a sobrevivência da humanidade agora mesmo. Pão e água. O que significa pão e água? São expressões em que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, são comparados ao pão da vida. A Torá é o pão da vida. Não tem outro pão da vida. Já colocaram outro pão da vida que não tem nada a ver absolutamente de verdade. O pão da vida é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A água, também a Torá é comparado à água, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a receita ela é simples. Pão e água para a sobrevivência da humanidade agora mesmo. Ou seja, a humanidade precisa agora mesmo de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que através dela levemos aos 4 cantos do nosso planeta a unidade e a unicidade do único Deus, do único Criador e do único Salvador. Os seus preceitos, a sua vontade, os seus mandamentos, que trazem para nós vida e bênçãos. Então, esta é a receita simples: pão e água para a sobrevivência da humanidade agora mesmo. E então, finalizando, o Rebbe diz: e o passo da humanidade para transpor o limiar para um novo tempo, uma nova era, os dias de Mashiach, a redenção final. Então, amados, esse é o nosso caminho. E por isso, nós temos aí diante de nós a realidade, uma luta espiritual entre o bem e o mal. E os perversos do tempo presente, eles querem de todas as formas, através dos seus decretos, leis perversas, com inversão de valores, para fazer com que as pessoas se submetam e venham negar o único Deus, o único Criador e o único Salvador. Por isso, não permita que tirem de você o que é de mais sagrado e que é eterno, porque os perversos e esses maus decretos, inversões de valores e companhia limitada, todos eles passarão. Mas Deus que é eterno, e os que buscam a Deus com todo o seu coração, com Ele permanecerão eternos também. Por isso, amados, vamos em frente. A nossa jornada é preciosa. O nosso futuro, a nossa eternidade, nós estamos escrevendo agora. Escreva, pois, uma ótima linha da tua vida para a eternidade. Para você e toda a sua família e todas as comunidades, um ótimo encerramento do Shabat. Shalom, Shavuotov, muita paz, tudo de bom para uma nova semana, que é o pôr do sol de hoje. Vamos começar, findando, o período de Pessach, os 8 dias de Pessach, o período de Matzah,
o encerramento também ao pôr do sol de hoje, de Matzah, e a partir do pôr do sol, né, os alimentos que contêm aí fermento voltam normalmente para dentro das casas, né, e as pessoas voltam a se alimentar, né, normalmente durante todo o ano até o próximo Pesach, até o próximo Hag HaMatzot, né, a próxima festa dos pães asmos. Então, por isso, uma ótima semana, com muitas bênçãos, muita proteção e, acima de tudo, coragem, ousadia, para não deixar com que os perversos, com seus maus decretos, venham tirar de você a consciência divina. Saúde, vida, luz e ousadia para continuar no caminho para a eternidade. A luz dos olhos de Hashem e a luz dos 5 primeiros livros da Bíblia, a sua Torá, que é pão e água para a sobrevivência da humanidade. Shalom, shalom. Até amanhã.